Hoje, 13 de agosto, Dia dos Pais. Vamos ver o que o Evangelho de Mateus nos reserva para esse dia. E, na verdade, para essa semana, porque a reflexão do domingo é um convite para nós vivermos aquele Evangelho até o próximo domingo. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Não tem como eu não dizer, meu povo, este é o Evangelho mais lindo. Por que eu digo que ele é o mais lindo? Tem alguns detalhes que, se a gente fosse explicar todo o Evangelho, nós ficaríamos aqui horas e horas, mas a gente não pode judiar de quem está nos ouvindo. Então vamos pegar alguns elementos. O primeiro elemento que eu quero pegar com vocês é quando fala que Jesus, depois da multiplicação dos pães, ele manda os discípulos na frente e ele vai despedir as multidões. Isso é uma coisa mais linda que nós precisamos tomar consciência. Nem todo o trabalho é feito por nós. Nós podemos continuar a caminhada, que os frutos continuarão com Jesus, fazendo também o nosso trabalho. Isso é muito importante porque às vezes nós queremos fazer tudo sozinhos. E Jesus vem dizer: "Olha, sobe na barca, vai andando na minha frente, que mais tarde eu sigo." E olha o que é importante. Depois que Jesus despede as multidões, ele vai rezar sozinho. Um outro ponto muito importante que nós precisamos tomar consciência. Se Jesus, que era Jesus, sentiu a necessidade de um momento sozinho em oração, imagine nós, pobres mortais. Então nós precisamos também desse momento de oração para continuarmos na missão. Onde os discípulos estavam? Lá no meio do mar, às 3 horas da manhã, um vento soprando o contrário. Eles estavam indo para frente e o vento colocando para ir para trás. Quais são esses ventos que hoje sopram o contrário do nosso projeto, da nossa vida, da nossa missão? Quando nós pensamos que estamos sozinhos na barca, o vento é contrário, porque as dificuldades existem. Lembrando que no mundo bíblico, o mar representa o mal. Então, e o barco representa a igreja. Não é porque a igreja é de Jesus que ela não vai passar por dificuldades. Ela vai passar por dificuldades, sim. Vai passar por dificuldades tão grandes que o vento vai ser o contrário, a gente vai ter dificuldade de caminhar. E aí é que cai a ficha. Jesus está próximo, ele está chegando.
Só que quando nós estamos atravessando um momento difícil, qual é a nossa tendência? Achar que eu estou sozinho e que eu não vou dar conta. E diante da dificuldade, eu não enxergo Jesus, adolescente, que está aqui comigo. E não enxergo Jesus na Eucaristia. Não enxergo Jesus nas pessoas. E aí Jesus vai dizer para mim, olha, só eu, não tenha medo. Quando eu tomo consciência de que é Jesus, eu posso até pedir para Ele para me levar da igreja até onde Ele está. Só que quando eu abandono a igreja, eu me torno solitária, sozinha, e a minha tendência é afundar cada vez mais. Como igreja, ela me protege. Então, como MFC, vamos colocar que o MFC é essa barca. Se eu estou dentro da barca, por mais que os ventos sejam contrários, que eu esteja achando que a gente vai afundar, Jesus está ali, rezando, despedindo as multidões, mas não saiu de dentro da barca. Ele permanece onde 2 ou 3 estiverem com ele, reunidos em nome dele, ele vai estar junto. E agora eu termino fazendo a pergunta. Quem já está dentro da barca do MFC? Quem que nós estamos querendo jogar fora da barca do MFC? Ou quem nós ainda não permitimos entrar na barca? Eu sempre vou fazer esses questionamentos. E é bom nós irmos pensando durante a semana. Quem que eu ainda não coloquei dentro da barca do MFC? Ou quem precisa ser trazido e colocado dentro da barca? Porque quem está na barca não vai afundar, mesmo que os ventos sejam contrários. Um bom domingo e até domingo que vem.